Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia, flor do dia. Nossa, você tá parecendo uma floresta hoje, tá tão linda. Verde esperança, gente. Não, gente. Dias melhores. Tá aqui falando pra mim, chegou aqui falando, nossa, meu consultório tá bombando, tô lotado, tô rica, tô Graças a ganhando Deus. dinheiro demais, Amém, né? Senhor. Nossa, ganhando tanto dinheiro aqui no Papo Calcinha, ela tá, que vocês não imaginam. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só que não tá chegando pra você aí, né? Não, mas assim, eu quero só dizer um spoiler que é gravado, que eu estou na praia esse dia. Graças a Deus. Ah, metida! Só sombra, água fresca, água de coco. Ordinária, né? Aham. Olha, galera, eu tenho prazer e orgulho, né, de apresentar novamente essa pessoa que já fez parte da bancada do Papo Calcinha toda terça-feira. Acho que ela ficou com uns 2 anos comigo. Ou mais, né? Era ela e a doutora Sirlene Zanon. Aí uma saiu, a outra resolveu sair. Mas que é isso? Não, é abandono mútuo, minha filha. É as duas. Eu falei, que é isso, gente? Aí casa, né? Não tem tempo mais. É maridão, é escritório, é família. Eu tô esperando a vez da Verônica. Deu casar? É. Ai, tá perto. Ah! Em nome de Jesus. Gente, deixa eu apresentar pra vocês doutora Jasmine, e assim como vai? Oi, bom dia! Quanto tempo! Vamos ver se eu ainda tenho jeito pra isso aqui, né? Nossa, já tá, não tá? Já tá gesticulando como se nunca tivesse saído Exatamente. Eu que fico muito feliz de retornar por esse convite. A Bia tá na minha vida tem muito tempo e eu sou muito feliz, amiga. Amiga, tem tempo, não tem? Nossa. Acho que a gente já se conhece tem uns 10 anos. Tem, meu Deus. Não, mas isso a gente não fala. Tem muito tempo, gente. Assim, o tempo específico, tem um pouco, né? É. Não vamos, como se diz, entregar a idade, Bia. E nem vamos falar de onde. Exatamente. Não é? Doutora Jasmine, você veio falar pra gente de um tema super interessante nessa terça-feira, né? Sim, hoje nós vamos falar de questões relacionadas ao idoso, a curatela, principalmente porque nossa sociedade está ficando cada dia mais idosa, né? Tá avançando com a idade, não vamos usar o termo velho, porque o povo costuma falar muito isso. Mas a gente tá tendo um avanço com relação à expectativa de vida aí. Nossa, você sabe, ontem ainda falando com meu esposo, a gente tava falando sobre isso. A taxa de natalidade baixou demais, né? E, consequentemente, se você notar, a cada década, não é verdade? Isso vai diminuindo cada vez mais. E aumentando, né, essa taxa de idosos. Por quê? 50 anos, você vê. Pais, muito nova. Os avós tiveram 10, 12 filhos. Nossos pais acabaram de tiver 2, 3. Bem menos. A geração de 20, 30 anos não quer ter filhos. Ou então tá retardando, não é? Né? Essa concepção, né? A gente fala assim, você pergunta hoje pra menina de 20 anos, você quer ter filho? Ela fala, não. Ou então quer daqui 10, 15 anos. Não tô com pressa. Não tô com pressa. O pessoal fala assim, gravidez na adolescência com 30 anos, né? Então... É verdade. Tem que é só um e tá bom. Não quer mais de um. É isso mesmo. Então, gente, olha aí, o papo hoje vai ser super interessante com a doutora Jasmine aqui. Ela vai falar um pouco sobre curatela, né? Sobre esses direitos dos idosos, né? Curatela é pra quem? Quem pode pegar curatela, né? É pra quem que é esse Instituto de Curatela, para que serve? Se você não sabe, fiquem ligadinhos que nessa terça-feira, gente, a doutora Jasmine vai contar tudo pra gente aí sobre esse instituto chamado Curatela. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Jasmine Yassin, falando um pouco sobre curatela. O assunto tá super interessante aqui. Nós vamos iniciar o programa. A doutora Verônica falou que quer saber primeiro, porque ela nunca ouviu falar, não é? Verdade, porque a curatela, ela tem diferença com tutela? Me explica o que é a curatela. Primeiro a gente tem que saber o que é, né? Gente, com o avanço da idade, nós vamos ter situações em que, às vezes, o ser humano sofre alguma patologia, alguma coisa assim, e ele fica incapacitado, né? Eu acho que não são raros os casos que a gente conhece alguém que passou por um AVC, algum tipo de trauma, e acaba ficando ali, deitado numa cama, não responde corretamente, tem dificuldade de locomoção, ou com o decorrer da idade mesmo, a pessoa vai tendo a sua percepção de mundo reduzida, né? Então, a gente vai ter aí pessoas
pessoas de 60 anos ou mais que, por algum motivo, elas não estão 100%. A partir desse momento, para evitar até mesmo prejuízos para esse idoso, nós vamos ter o Instituto da Curatela, que é como se nós determinássemos algum familiar para exercer os cuidados daquela pessoa. Então, aquela pessoa se torna o responsável legal, a pessoa responsável por cuidar do financeiro, por administrar a vida daquela outra pessoa com uma idade de 60 anos ou mais. Mas não é só para quem é idoso, tá? Às vezes, nós vamos ter situações em que a pessoa passa por um acidente de trânsito, fica tetraplégico, coisas nesse sentido. Elas também podem ser curateladas. Então, elas vão ficar sob a responsabilidade de um terceiro. Já na tutela, a gente vai estar falando muito de questões relacionadas à adoção, à guarda, coisas nesse sentido, e tá muito direcionado com crianças e adolescentes efetivamente. Então, a principal distinção é, na tutela, eu vou ter um processo de adoção, crianças, adolescentes, e na curatela, eu vou ter pessoas maiores de 18 anos efetivamente, abrangendo muito idosos. Então, a diferença seria idade. Seria um é voltado mais para criança e o outro voltado para idoso, né? Isso. Alguém que tem alguma comorbidade, né? Ou, às vezes, né? O deficiente intelectual. É isso? Mais ou menos, pra gente simplificar, é realmente isso. Então, trazendo pro pessoal entender, quem tá ouvindo, seria basicamente isso. Aí, outra diferença também é que ela vai vir do processo de adoção. Então, eu vou ter, por exemplo, uma criança passando por um processo de adoção, que vai estar com os pais adotivos, e a partir desse momento, até que tudo seja efetivamente regularizado, ela está sob a tutela dos pais adotivos. Seria o objetivo, então, da curatela seria proteger os direitos daquela pessoa que já atingiu a maioridade. Seria mais ou menos, resumidamente, isso. Justamente. É isso, que não tem capacidade jurídica para manifestar a sua vontade. Justamente. A pessoa tá ali, mas ela precisa viver também, né, gente? Sim. Não vai ficar jogada numa cama. Então, ela vai ter um representante. Mas não, porque assim, teoricamente é tudo bonito, mas a gente vê muita gente que pega essa responsabilidade, não cuida, deixa ela jogada. Não cumpre, né? A Bia até vê que eu tenho certeza que vai muita gente no Ministério Público por causa disso, né? A Jasmine também já trabalhou nessa área no Ministério Público, porque ela sabe que o número de idosos é imenso, né? Gigantesco. E a gente pensa que é pequeno. Isso, e às vezes ele nem inteira, né? Ele nem inteira 60 anos, mas ele já é acometido por algum tipo de enfermidade. Sim. Às vezes mental ou psicológica, não é, Jasmine? Justamente. Por uma dependência química, que também pode ocasionar uma curatela, ou não? Também, errado. Se essa pessoa tá lá, ela é dependente químico, maior de 18 anos, já fez tanto uso de entorpecentes, de substâncias que alteram o funcionamento do cérebro, essa pessoa pode acabar sendo curatelada, vai ter uma outra pessoa tomando à frente da vida dela. Até mesmo pra evitar, querendo ou não, quando a gente tá com um dependente químico, a tendência é ele vender tudo e mais um pouco, até a roupa do corpo, pra comprar a droga, aquela substância ilícita. Então, acaba que eu vou ter lá uma pessoa fazendo administração, e não só administração, né? Porque é igual a doutora Verônica falou aqui, não, eu vou pegar pra cuidar. Eu tenho obrigação de cuidar mesmo, gente. Não é só, nossa, tá aqui comigo, peguei o dinheiro. Não. Tem que zelar, tem que cuidar, tem que prezar pela saúde. Tenho que tentar trazer uma recuperação para essa pessoa se for dependente químico, tudo isso. Até o pródigo, né? Sim. Não é verdade? Porque muita gente nem sabe o que é, mas até para o pródigo eu posso pedir uma curatela, não é? Pode demais. E hoje em dia eu acho que tá... Assim, porque o povo ainda não sabe justamente o que é o pródigo, né? Aquela pessoa, gente, que gasta compulsivamente. Que ele não tem limites, não é verdade? Exatamente. E eu acho que hoje, por conta das redes sociais, de tudo, isso até aumentou. Eu também acredito que aumentou significativamente. Compras, né? Não é nem facilidade. É porque a pessoa que ela tende a ser, né? Ele olha ali e ele quer também. Aí você tá lá no Instagram vendo os vídeos, aí tá lá blogueira. Nossa, esse produto da skincare. Aí aquela pessoa vai e começa a comprar loucamente. Então eu acho que aumentou a quantidade. As pessoas só não reconhecem, né, gente? Vamos falar a verdade. É verdade. Doutora, quanto que aplica a curatela? A partir do momento em que eu demonstro que aquela pessoa, ela realmente não consegue exercer nenhuma atividade da vida civil dela.
Então, eu não preciso só pensar em idade. Porque, vamos falar assim, tem pessoas aí de 60 anos ou mais que estão bem melhor do que eu, gente. Super ativas, é verdade. né? Aham. Então, assim, eu preciso demonstrar que essa pessoa não consegue responder por si só. Que ela não consegue fazer um negócio. Ela Nem começa manifestar vontade. Exatamente. Indicar o que ela quer, o que ela deixa de querer. Ela começa a ter um pouco mais de... Como que eu posso falar? Não quero falar lentidão, mas assim... O raciocínio dela pra acompanhar tudo, pra pensar, fica um pouco mais prejudicado. Um pouco de debilidade ali. Isso, Aham. exatamente. Ela fica Aham. tendo essa debilidade maior. E quem poderia, assim, pedir... Por exemplo, nós três estamos aqui. Às vezes Sim. somos irmãs, as três, né? Eu estou aqui, sou acometida por alguma enfermidade psicológica, alguma enfermidade mental, alguma coisa que me incapacita. São os meus pais, são vocês que são minha irmã, são os meus filhos. Quem que pode? Qualquer pessoa que esteja no vínculo familiar. Então, qualquer pessoa Então do vínculo... Pode falar. Então, é qualquer pessoa que queira essa responsabilidade. Isso, basicamente. Então, por exemplo, se a Bia é casada, em um primeiro momento, a gente vai ter o marido dela assumindo essa curatela. Caso não, e os filhos sejam menores de idade, aí eu vou passar essa responsabilidade pro ascendente. Mas a partir do momento que às vezes uma irmã fala assim, não, eu vou assumir a responsabilidade, eu tenho que demonstrar que eu tenho condições pra isso também, E né? capacidade. E capacidade. Não é só eu chegar lá e falar assim, não, eu sou uma ótima pessoa, juíza, eu sou maravilhosa, um amor. Eu quero. Não, eu tenho que comprovar minimamente que eu vou ter condições de cuidar dessa pessoa e prestar o auxílio que ela precisa, né, gente? Aham. É interessante você falar isso, porque assim, a gente vê muita gente, até hoje, assim, tem muito idoso com a curatela de outro idoso. Sim. Por exemplo, às vezes tem várias pessoas, vários idosos que eles não tiveram filho no decorrer da vida, não é verdade? É muito comum. E ali, como nós falávamos aqui no início, antigamente se tinha 10, 12 filhos. Então, quem que fica para cuidar? Um irmão fica para cuidar do outro. E antigamente era um atrás do outro. Então, às vezes é um de 75 com a curatela de um de 70. Sim. Diferença Não é pequena. verdade? Aqui nós temos a doutora Elza. Que tem também um irmão idoso que ela cuida, não é verdade? E aí o juiz tem que observar isso também, doutora Jasmine, no judiciário, porque a pessoa tem que ter aquela capacidade também para gerir a vida e os bens do outro, ou não? Justamente. Vamos imaginar o seguinte. Eu tô numa situação que eu tenho um idoso dos seus 85 anos e a esposa dele tem lá 83. Se essa pessoa não tiver condições, a responsabilidade vai para os filhos. Não tem como, gente. Imagina, eu tenho que prestar todo auxílio de saúde. Essa mulher, ela já tem talvez alguma doença, alguma patologia, alguma coisa nesse sentido. Ela também tem que prezar pela vida dela. Então, o juiz vai considerar a idade, condição financeira, considerar como que é a casa em que aquele idoso vai ficar, se vai ter todos os itens necessários. Porque a gente sabe que a partir do momento que você é idoso, você, às vezes precisa de um apoio de banheiro, algo nesse sentido. Então, tudo isso tem que ser considerado efetivamente. Olha aí, gente, falou doutora Jasmine, o papo tá super bom, tá super interessante aqui. Nós estamos falando hoje sobre curatela. Se você não sabe o que é, fique atento aí, porque uma hora você pode precisar, viu? De um jeito ou de outro. Ou para ser o curador, ou para ser o curatelado, ou vai ser o curatelado aí. Então, olha, gente, o assunto tá super, super interessante. Fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Jasmine Yassin, falando um pouco para vocês aí sobre curatela. O papo tá super bom, tá super interessante. Ela tá tirando nossas dúvidas aqui a respeito disso. Verônica tá com várias dúvidas, até quando ela chegou, que ela falou, gente, que é isso? Ela não tá sabendo que logo ela vai precisar disso não, né, meu bem? Eu já tô com um exemplo aqui. Então, por favor. Então, doutora, no caso... É uma interdição, por exemplo, meu pai tem 70 anos. Ele tem todos os aplicativos dele do banco no celular. Aí a gente vê que tá tendo esses golpes, liga. Sim. Eu posso fazer uma interdição? É uma interdição essa curatela? O processo recebe o nome de interdição, ou seja, aquela ação que eu vou protocolar e tudo é uma ação de interdição que vai ter a consequência curatela.
Você pode fazer isso pro seu pai tranquilamente, só que você vai ter que demonstrar que seu pai realmente tá com uma debilidade, alguma coisa nesse sentido. Se seu pai tiver como pessoal de 100% são, 100% capaz, fica prejudicada essa interdição, essa curatela. Ele precisa ter alguma debilidade, algo nesse sentido. Agora, assim, já fala pro seu pai deletar esses aplicativos. Ficar aí no banco mesmo, que realmente é um perigo. Deixa eu te falar, ele bloqueia o aplicativo dele toda semana. Nossa. Toda semana ele bloqueia. Na hora que eu chego lá, que ele já me fala, eu falo, não aguento. Você fica mexendo nisso. Mas com a idade vem realmente algum tipo de debilidade, né? Às vezes, né, a pessoa, né, não tem... a cognição não fica boa, Sim, né? É normal. Isso. Mas assim, também não significa, né, que ele precisaria de uma curatela, não é verdade? Justamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, já aproveitando esse papo da interdição. É possível a curatela sem interdição? Olha, a gente tá caminhando para ser feitos esses atos de maneira extrajudicial. Só que até então a gente não tem nada nesse sentido. Eu vou precisar passar pelo procedimento da interdição. Por quê? Porque o juiz, ele vai atuar como esse fiscal. Ele vai chegar, vai olhar para o processo. Às vezes o juiz vai até mesmo ir lá e fazer uma visita no local, porque ele pode fazer isso, que a gente chama de inspeção judicial, para ver se realmente a pessoa está naquela condição. E aí, assim, a gente precisa passar pelo processo da interdição, até porque mesmo nosso querido Ministério Público tem que ir lá e olhar o processo e manifestar e ver se os interesses daquela pessoa que está com uma debilidade maior estão realmente sendo satisfeitos, sendo cuidados. Antigamente falava em curatela provisória. Sim. Não é verdade? Definitiva. Existe isso hoje ainda ou não? Sim. Eu entro com o processo e às vezes eu preciso fazer alguma coisa de urgência para aquela pessoa, o juiz já me dá esse poder de curatela, vamos falar assim, para eu praticar os atos. Aí eu fico naquela função... Então aquilo ali é provisório, por enquanto. Isso, até o processo terminar. Se o processo não terminar e alguém for lá e falar assim, não, a Jasmine, ela não tá exercendo o que ela tem que fazer, eu quero indicar uma outra pessoa. Eu posso ser retirada daquela função e ser nomeado um outro curador para aquela pessoa. Então eu tenho que prestar realmente um serviço ali no processo. Sim, justamente. Isso. Ô, doutora, a gente vai chegar nesse serviço aí. Como é que é feito esse termo de curatela? Assim, eu preciso de um advogado, eu não preciso de um advogado, eu vou lá no Ministério Público, faço, eu vou lá no juiz direto, eu assino ali com meus irmãos, tudo, ou não? Como é que é feito? Eu preciso do auxílio de um advogado para que seja ajuizado esse processo. Então é um processo. É um processo. No fim do processo, a sentença sai com o termo de curatela lá. Aí você pega esse documento, leva no cartório de registro civil e aí a certidão de nascimento da pessoa, que é o nosso registro de vida, vai passar a constar lá uma verbação de pessoa curatelada. Já passa a constar no cartório. Exatamente. E no caso por brigas, por exemplo, tem vários irmãos, todos querem. Nossa, que milagre. Ainda bem que você falou, não precisou de eu falar, né? Então não é difícil ocorrer, gente? Difícil ocorrer? Ninguém quer. Eu acho que eu nunca vi uma briga de irmãos pra pegar a curatela. A não ser que a pessoa seja bilionária. Exatamente. Porque quando nem tem se ela dinheiro, for milionária, não vai a responsabilidade o outro não quer, não é verdade, doutora? bem isso mesmo, viu? Mas faz sua suposição. Então, se tem uma briga, aí o juiz determina por aptidão, por estilo de vida. Isso, por aptidão, por disponibilidade de tempo, por afetividade também. Às vezes, querendo ou não, a gente tem mais afinidade com alguém da nossa família. O juiz vai levar tudo isso em consideração. E aí ele vai ver também a idade também influencia. Tudo isso vai ser considerado e ele vai fazer um balanço. A pessoa que vai receber aquele termo, ela fica com aquele documento lá como responsável. Mas nada impede a alternância dos cuidados. Até mesmo porque quando eu tenho irmão, gente, todo mundo fala, nossa, vamos fazer planejamento sucessório, vamos fazer isso. Todo mundo pensando só no dinheiro. Mas vamos pensar que é um pai, nesse caso aí que a Verônica trouxe pra nós. Se esse pai tá incapacitado, eu tenho um irmão que é o curador, os outros também têm que ajudar financeiramente, os outros ainda têm que tentar manter afinidade com esse pai, tudo isso. Mas é engraçado você falar isso, né, doutora Jasmine? Você que trabalhou dentro do Ministério Público nessa área,
nós sabemos que na prática isso não existe. Nossa, não é verdade? Se nós 3 aqui somos irmãs e uma de nós pega a curatela do pai, as outras acham que não tem que visitar, as outras acham que não precisa ajudar ali, sabe, para a subsistência do idoso, não é verdade? Você tá eximido, você pensa assim, eu tô eximido da responsabilidade. Já que a fulana tá recebendo um salário mínimo da aposentadoria da mãe, não é verdade? Ela que cuide. E as pessoas não entendem esse dever dos outros filhos. Queria que você repetisse o dever aqui, por favor. Não, gente, nossa, Bia, realmente isso é muito real. E é o que eu penso, o que eu mais ando pensando hoje em dia. Até no congresso que eu participei no seminário, a gente começou a falar, eu participei falando de guarda e convivência da criança. Só que tava muito assim, palpitando em mim, falando assim, a gente tem que ter guarda e convivência do idoso também. Tá todo mundo ficando velho. Não é? E aí, assim, é igual a Bia falou, não, eu tenho lá mais 2 irmãos, tô tomando conta do meu pai. A Jasmine que se vire, a Jasmine que cuide, não tem que auxiliar em nada. Exatamente. O pessoal some e o idoso fica numa situação de carência gigante. Gente, então todos os filhos, todos os familiares têm que ir lá, tem que visitar, não é eu quero, você tem que ter a convivência com o seu familiar. E se precisar ajudar financeiramente, tem que ajudar sim, porque vamos falar a verdade. Que idoso que consegue viver com um salário? Não consegue. E aí o outro que não tem a curatela ainda cobra porque o curador tá gastando um salário mínimo inteiro. Não é verdade? Não dá nem pra medicação, né? Exatamente. Não dá pra pagar um cuidador se a pessoa trabalhar. E aí... Mas você acha tanta gente pra meter o bedelho? Pra falar mal. Gente, porque se tem um negócio que é encrenqueiro, é o tal da família. Eu vou falar pra você. Que dá trabalho é o tal da família. Ele vai lá, vai o irmão lá e fala mal do outro, que é o curador, e põe lenha na fogueira. A hora que você fala, não, então tá bom. Então aqui, eu vou passar pra senhora ou pro senhor. Então o senhor vai cuidar. Não, eu não posso. Porque o que nós ouvimos constantemente, assim, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Aí o outro fica doente. Não, eu sou doente também, eu não posso. Mas pra dar opinião em relação a dinheiro, é o que mais tem, não é verdade, doutora? Não, aí deve estar sobrando aí alguma coisa, não é possível. E é igual a Verônica falou, gente, com um salário você não paga um cuidador. Não paga um cuidador. Não paga, é verdade. Deixa eu te perguntar assim, já aproveitando esse ensejo. Quem tem a curatela, ele pode receber um salário ou não? Por exemplo, o idoso, ele tem condição, tal, né, de se manter, de pagar um cuidador, ou a família, o resto da família, né? A família tem dinheiro, né? Ele pode, o curador que ficou, por exemplo, uma das irmãs ficou de cuidar, ela saiu do trabalho. Para cuidar do idoso ou da idosa. Ela pode pedir ali um salário das pessoas, dos irmãos? Ela pode pedir, não sei, né? Às vezes uma quantia para ficar ali cuidando ou não? Ela pode pedir um auxílio. Não que necessariamente os irmãos têm que pagar ela, mas ela pode pedir esse auxílio sim. Para administrar ali patrimônio e a vida. Então ela pode ter. Pode ter, mas é o tipo de função assim que é 0800, tem que ser numa base do amor mesmo. Sim, mas, por exemplo, a gente vê muita gente que entra num consenso rápido, né? Que são os bons filhos que a gente fala. Eu tenho uma amiga minha que ela ficou responsável pelo pai, só que os irmãos dela nem moravam aqui em Rio Verde, só que pagava o cuidador, dividia todas as despesas. Mas foi um consenso entre eles. Exatamente, se a gente quando não tem esse consenso, então não tem esse direito de ir na justiça e reivindicar? Não, aí assim... Eu posso ir e fazer o pedido. Aí eu vou reivindicar. Mas eu não tô reivindicando pra mim, curadora. Eu tô reivindicando pra eu... Pros cuidados... Exatamente. É vinculada a pessoa que tá submetida à minha curatela. Então, por exemplo... O idoso, o pai, ele pode pedir a pensão pro filho quando esse idoso não tem condição. Só que essa pensão é do filho para o pai e não para o curador. Só que o curador vai ter acesso a essa quantia e ele vai ter que usar esse valor e destinar para os cuidados daquele idoso. Então ele vai judicialmente, e quando ele vai judicialmente, ele não vai representando o interesse próprio. Ele vai representando o interesse daquele idoso, daquela pessoa que está curatelada. Ele pode sim, ele vai lá, faz o pedido. Eu tô aqui, mas eu estou pedindo em nome do meu pai José da Silva. E aí, os outros, eles vão ter a obrigação legal de auxiliar. Então, muito pouco se fala, e eu acho que a longo prazo a gente vai ganhar uma discussão maior sobre isso, dessa questão da pensão dos filhos para os pais.
Porque não é nem uma obrigação, assim, simples. Ela vai ter uma base lá na nossa Constituição e é o dever de assistência mesmo. É aquele negócio, seu pai cuidou de você a vida inteira. Então agora você vai ter que retribuir aquilo. A lei determina. É muito interessante falar sobre isso, porque, assim, na lei é muito bonita, Sim. né? Mas a prática, ela é muito, né? E é assim, e eu não desmereço quem cuida de jeito nenhum, não desmereço filho, porque, assim, a gente aprende a não julgar. É lógico que a gente vive num mundo hoje totalmente diferente de antigamente, né? Onde as mulheres ficavam mais em casa, Sim. né? Mais por conta dos cuidados da família. Hoje não. A mulher, o homem trabalha, todo mundo trabalha. Então, realmente, a gente não tem tempo de dispor, né? Ali para ficar o dia inteiro. Então, a família tem que ter um consenso. Tem. Porque se não tiver um consenso, a vida não gira. Aí é onde os abrigos, as instituições estão todas lotadas, não é verdade? Exatamente. E você falou um ponto, tá tudo lotado. A pessoa acha, não, ninguém vai cuidar, eu vou jogar ali no Abas e no Abal. Não, querido, não é assim. Sua obrigação. E outra coisa, a gente não tem, assim, centros de assistência, nem nada nesse sentido. Eu costumo falar, assim, que as pessoas que tiverem um olhar econômico pro pessoal dos 60 anos ou mais, a longo prazo vai estar ganhando muito dinheiro. Muito. Eu também digo isso sempre. Se você quer fazer um investimento, invista nisso, não é verdade? Gente, demais. É o melhor investimento de todos. De todos, Sim. todos. Só que aí, hoje em dia, assim, eu costumo falar que tá muito em alta realmente o planejamento sucessório. Mas aí as pessoas têm que começar a pensar, eu vou fazer um planejamento sucessório, beleza, meu pai já vai passar tudo pra mim, vida, tal e coisa, tá? Seu pai vai ficar idoso, você vai receber todos os bens, você vai cuidar do seu pai? Vai. Né? Então, até no planejamento sucessório, tem cliente que eu costumo atender e falo, então, seu pai vai ficar velho, você não sabe quanto tempo seu pai vai viver. E vamos falar a verdade, gente, dependendo do idoso, o idoso é chato. Idoso dá trabalho. Sistemático, ignorante. Exatamente, ele tem aquela criação, né? Justamente. E aí, beleza, você tá com todo o dinheiro, aí você vai jogar seu pai aonde? Num abrigo que tá lotado? Não. Então, tem que ter alguma cláusula, alguma coisa assim, falando, não, esse dinheiro aqui, ó, vai ser pro cuidar dele ao longo da vida, tudo isso. Porque senão, gente, é o caos. Aí é o caos. É verdade. Então gente, tem que pensar. Você tem que pensar em tudo. E outra coisa, não alisar irmão nem irmã, não, meu bem. Porque não tem tadinho nessa hora. Todo mundo tem responsabilidade igual. Igual. A Bia falou tudo, a responsabilidade é igual. Não é mais de um nem do outro. Isso justamente. Mesmo. Olha, gente, falou doutora Jasmine Yassin, tá aqui com a gente hoje, nesta terça-feira, falando sobre curatela. Fiquem ligadinhos aí que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Jasmine Yassin, falando um pouco pra gente sobre curatela. O papo tá super interessante, mas antes da gente continuar aqui, gente, deixa eu dar uma super dica pra vocês da Ventura Jeep. Você que quer dirigir aí um carrão 0 km, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar seu usado por um novo aí. Ou então, quer dar um presente pra sua esposa, né? Seu esposo tá trocando de carro aí. Você quer se presentear? Vá conhecer a Ventura Jeep, gente. Porque lá você vai viver uma aventura sem limites. Tem vários modelos diferentes, como Renegade, Compass, Commander, Wrangler, Grand Cherokee, Gladiador. E muito mais pra vocês. Todos os estilos, gostos e personalidades. Você encontra um carro que é a sua cara na Ventura Jeep. Gente, além do conforto que os carros da Ventura Jeep traz para você, olha, vou falar para vocês. Tem um motor que vai de 0 a 100 km em 7 segundos. Olha, imagina isso, gente. Tecnologia, ele quase que fala com você. A doutora Elza tá quase pedindo um café pro dela. Eu vou te falar a verdade. É maravilhoso. Design exclusivo da marca. Você tá com o Jeep, você tá bonito na foto, né, meu bem? A hora que você fala, chegou no lugar, você fala assim, qual o carro que é o seu? Você fala, você é um Jeep. Você tá linda, linda. De óculos escuros. Não tem jeito, eu vou te falar, viu? Então, conheça agora mesmo. Rua 32, número 140, Vila Santo Antônio. Não tem tempo de conhecer, não. O vendedor leva até você. Ligue no 35 12 62 83 é o telefone. Eu vou voltar, Verônica. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria perguntar quais os poderes, né, de uma curatela. Mais ou menos, você falou aqui pra mim, mas eu quero que você repita, né? E o que uma pessoa faz, o que faz uma pessoa perder a curatela? Por que a gente vê muita troca de curador? Sim, é comum, né?
A partir do momento, então, que eu tenho alguém sobre os meus cuidados, a gente já tem a própria palavra, né? Cuidados. Eu vou ter o poder de acessar as contas daquela pessoa, eu vou poder fazer um acesso ao patrimônio, aos bens, eu vou poder administrar aquilo. Dependendo da situação, eu posso até mesmo fazer a venda de um bem imóvel, mas eu tenho que comprovar que, ó, eu tô vendendo esse imóvel aqui porque eu preciso destinar dinheiro, uma quantia pro meu curatelado. Às vezes ele precisa fazer um procedimento cirúrgico de urgência, tudo isso. E essa venda não é automática, viu, galera? Eu ia te perguntar isso. Aham. Eu ia te perguntar, pode, né? Um curador pode vender os bens dos idosos? Então não é assim, eu chegar e vender, não. Não. Gente, tem que ter muito cuidado, assim. Hoje também, às vezes a gente pensa que Rio Verde tá muito desenvolvido, que os imóveis estão tudo regulares, tudo certinho. Tem que ter muito cuidado. Eu preciso de um documento em que o juiz autoriza que seja efetivada aquela venda. E eu preciso justificar o porquê eu tô vendendo. Então, antes da venda, eu já preciso ir no juiz. Exatamente. Pra pedir uma autorização. E falar, ó, juiz, eu tô vendendo porque, sei lá, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, eu preciso comprar um medicamento, eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar a vida daquele curatelado. Eu vender por vender não é suficiente. Eu preciso justificar o motivo da minha venda. Então, o curador vai ter todos esses poderes, mas ele também, né, tem responsabilidades. Todo bônus tem um ônus. Uhum. Se os outros irmãos pedirem, às vezes é um pai, para que sejam prestadas contas, o curador tem que prestar essas contas. Ele é obrigado a fazer essa prestação de contas de maneira clara, precisa, tudo isso. Ele também tem que cuidar efetivamente. Prestar auxílio médico, auxílio hospitalar, auxílio de todas as maneiras que aquela pessoa venha efetivamente a precisar. E esse auxílio a gente pensa muito em questão de saúde, mas a gente também hoje tá tendo um auxílio destinado à manutenção desse curatelado no meio social, para que aquela pessoa tenha uma condição ali de vida um pouco melhor, né? Não vai ficar recluso em casa. Para que ele faça uma viagem, um passeio. Isso, ele tenha um lazer também. Ô, doutora, o que a gente vê muito é negligência nos cuidados também, né? O que leva à perda da curatela, né? Porque é uma dor, né? Sim. Assim, às vezes o idoso fica totalmente negligenciado, sozinho, né? E aí às vezes vem denúncias através de vizinhos, né? Sim. E aí, com isso, qualquer pessoa pode acionar o judiciário, ou o Ministério Público, ou a delegacia, que hoje existe, a delegacia do idoso, né? E falar daquele. Às vezes não chega a maus tratos, mas chega às vezes é uma negligência. Nossa, é assim. Lembrei até assim de momentos em que a gente estava lá no Ministério Público que o idoso estava numa situação de miserabilidade. Sem roupa, sem comida, a casa, aquele caos. Qualquer pessoa que verifique essa conduta pode estar fazendo a denúncia, tanto para a delegacia, para o Ministério Público, porque aí vai ser aberta uma investigação. A partir do momento que eu estou negligenciando meus cuidados com o idoso, eu posso estar praticando um crime. Não é só, não, eu tô só negligenciando, vou ter uma multa. Não, eu vou ter uma conduta criminosa, a minha ficha vai ficar suja. Tudo isso envolve a consequência de descuidar, vamos falar assim, abandonar aquele idoso. Sim, aí nesse caso, por exemplo, o Ministério Público fez a investigação, viu que está errado. E para quem vai passar esse idoso? Aí eu vou estabelecer outra pessoa que tenha condições. Eu sempre vou prezar em um primeiro momento para que seja um familiar. Se não houver um familiar, aí, infelizmente, o Ministério Público tá, assim, encurralado, né? É verdade. Porque ele tem que tentar achar um lugar que vai receber aquele idoso. É igual a Bia falou, se a gente for hoje no Abas, no Abal, tá lotado. A gente tem fila de espera. Fila de espera, é verdade. E aí, ele vai ficar tentar remanejar esse idoso para o local em que melhor receba ele. Tem vários idosos que nem têm familiares, não tem ninguém, né? Então, esses lares, né? Eu falo assim, que o lar dos vovôs, por exemplo, nessas instituições, a gente tem que pensar nisso. O idoso que não tem família tem que ser remanejado para lá. Agora, quem tem família, a obrigação da família é cuidar. E a maioria tem 10, 12 filhos, 15 filhos, 5, 6, 7, e você não acha nenhum.
Exatamente. Pra cuidar. Às vezes vem um neto e cuida, vem uma pessoa de fora e cuida, né? Mas não tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá falando da prestação de conta que deve ser feita, né? O que acontece se o curador não prestar contas e pra quem ele tem que prestar contas? Por exemplo, nós somos 3 aqui. O exemplo da bancada que eu dei. Eu tenho a curatela dos nossos pais. Eu tenho que prestar conta pra vocês duas que não me ajudam, que não me auxiliam em nada, que não vai no idoso, que não cuida do idoso? Ou eu tenho que prestar conta só pro juiz, se ele me solicitar, ou de quanto em quanto tempo? Como é que funciona? Sempre que solicitado, você tem que prestar contas. Às Até vezes... pra nós duas que não estamos fazendo nada. Infelizmente, a gente ainda tem o direito de ir lá e exigir essa prestação de contas. Então, mesmo assim, eu tenho que prestar. Sim. Se eu e a Verônica, a gente falar assim, Bia, eu quero que você preste contas, você tem que prestar. E o juiz... de maneira deliberada, se ele achar que é devido, ele pode pedir essa prestação de contas. Não tem um prazo, é a partir do momento que às vezes surgir aquela necessidade. Só que aí, assim, se eu e a Verônica a gente for exigir essas contas, não vou chegar lá também e falar assim, não, juiz, eu quero que ela preste porque, eu quero. Não, eu tenho que apresentar meus fundados motivos para que aquelas contas sejam prestadas. Assim, eu acho que ela não está tratando bem, eu acho que ela não está destinando esse dinheiro pro cuidado dele, eu tenho que ter alguma justificativa. Eu fui lá, às vezes até prova, doutora. Exatamente. Fui lá, fiz uma visita, ele tava sem comer, cadê o dinheiro da comida? Nós sabemos hoje que tem várias doenças mentais, transtornos mentais, né? Doenças emocionais. E às vezes até o uso, né, de substâncias ilícitas causa um pouco, assim, a falta de discernimento necessários para os atos da vida civil. Existe uma tutela parcial ou ela é total, assim, por exemplo, para conduzir, por exemplo, nossa mãe, às vezes, ela tem muito dinheiro. Não, eu vou pegar uma tutela, a curatela dela ali, só para me cuidar da parte financeira dela. Ela tá aqui, ela anda, ela conversa, mas ela não tem total discernimento. Existe isso ou não? Sim, existe sim. A partir do momento... A gente tá falando aí numa situação de... incapacidade parcial. Isso. Relativamente incapaz. Então, eu vou ter a suspensão dos atos que a pessoa realmente não consegue praticar. Aí, eu posso ter uma curatela que vai ser delimitada. A Bia vai cuidar da mãe nesse aspecto. Nos outros aspectos, essa mãe vai ter autonomia para gerir a própria vida. Só que aí, tudo isso vai ser acompanhado, gente, de um laudo médico. Isso aqui também a gente não falou. É, assim, necessário até o último minuto todos esses laudos médicos, todos esses relatórios para acompanhar esse pedido. Não é só eu chegar lá e fazer, não. É igual a gente tá falando aqui, tudo precisa de prova. Então, eu preciso desse laudo, dessas informações, tudo muito bem descritas. Então, já aproveitando o ensejo, esclarece para a pessoa o que eu preciso de documento para entrar com pedido de curatela. Não é só eu notar com meu pai aqui, meu pai não tá com discernimento certinho, não. Meu pai tá tendo lapso de memória, né? O meu pai tá isso. Aí eu vou lá, o juiz, eu quero a curatela. Eu preciso de documentos, então. Preciso de documentos. Eu vou precisar da certidão daquele idoso. Por quê? Porque eu tenho que ver se ele não tá submetido a uma curatela com outra pessoa. Eu vou precisar dos meus documentos pessoais, os documentos pessoais daquele idoso que eu vou curatelar. Eu vou precisar de todos os documentos médicos que estiverem ao meu alcance. E é igual eu falei, o juiz pode ir lá, marcar uma audiência ou ir no local e fazer uma inspeção. Por quê? Porque o juiz vai verificar, ele vai sentar às vezes com aquele idoso, com aquela pessoa e vai ter uma conversa. Pra ver assim, não, deixa eu fazer a minha análise de acordo com o que eu tenho de conhecimento, pra ver se essa pessoa realmente tá com alguma incapacidade, alguma coisa nesse sentido. E aí, com base nessa conversa, em toda a documentação que já tá ali no processo, ele vai determinar como que essa curatela vai acontecer. É muito importante também, gente, um papel muito importante nessa hora é a assistência social. Sim. Não é verdade? Um relatório assistencial, né? Ele é extremamente importante na hora da curatela, não é verdade, doutora? Nossa, demais, porque assim, a assistência social, ela vai exercer uma função muito bem feita, vamos falar. Eles vão apresentar relatórios e laudos muito bem descritos, tudo muito detalhado, muito bem organizado. E esse assistente social, depois de dar essa curatela, ele ainda faz algumas visitas? Pode ficar determinado que ele faça visitas esporádicas. Às vezes, um irmão vai lá e pede para que seja feita uma visita, pode ser feita também.
Então, tudo isso pode continuar acontecendo. Ô, doutor, e quando o curatelado morre, o que acontece? Ela cessa ali na hora ou não? Tem que dar baixa naqueles documentos? Não, aí a partir do momento que essa pessoa morre, eu vou ter certidão de óbito e aí já se encerra. Então, aí já encerrou tudo ali. E quando ela falece, eu não tenho que prestar contas, não. Daquilo que, por exemplo, o idoso tem muito patrimônio, o curatelado tem um patrimônio razoável. Eu tenho que prestar contas daquilo que eu tô deixando ou só deixar ali, entregar e pronto? Não, você pode já voluntariamente ir lá e prestar, os outros irmãos e herdeiros, nesse caso, né, podem ir lá e fazer esse pedido. Então... É importante, às vezes, assim, você se resguardar. Porque eu falo que a gente nunca conhece ninguém, a não ser no momento da morte ali, né? Isso. Então, já se resguarde, deixa tudo documentado, tudo certinho. Pra que, se alguém pedir, você já tem tudo ali. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça com relação a um eventual inventário, algo nesse sentido. Então, gente, eu vou falar do patrocinador primeiro. Aí depois a gente encerra aqui, porque o papo tá tão bom, nós já falamos mais de 1 hora. Passou rápido o tempo. Passou muito rápido. Galera, ó, deixa eu dar uma super dica pra vocês. A gente tá falando aqui de família, tá falando do Instituto de Curatela. Então, ó, se você estiver pensando em casar aí, né, construir uma família, você tem que ter uma casa. E uma casa, gente, equipada, uma casa bonita e aconchegante, porque onde que você descansa? É em casa. Pensando nisso, o Ateliê Mais Iluminação, gente, encontrou tudo para inspirar e transformar seus ambientes aí, sejam residenciais ou comerciais. Tem papéis de parede, gente, maravilhosos para ambientar qualquer ambiente seu sem quebradeira nenhuma. Aí comprou uma casa pronta, eu quero mudar meu livro, eu quero mudar meu quarto, né? O quarto dos meninos, das crianças. Você joga um papel de parede ali da Ateliê Mais Iluminação, já vai ficar outro ambiente. Iluminações maravilhosas, de marcas super renomadas. Cortinas e persianas incríveis, automatizadas para vocês aí, ó. Você não tem que nem levantar o bumbum para abrir a cortina ou fechar. Você só aperta o botãozinho, gente, abre-se a luz, fecha-se a luz. É a coisa mais boa do mundo. Vá conhecer a Ateliê Mais Iluminação, gente. Esse recadinho é pra você aí, ó, que quer mudar qualquer ambiente da sua casa sem reforma aí. Dá uma ligadinha no 98975-3235, 8975-3235, ou mande um WhatsApp. Agende agora mesmo, gente. Um atendimento personalizado. Moema ou Edinho vai até você, ou você vai lá no Ateliê Mais Iluminação. Fica ali na Presidente Vargas, 353 Jardim Presidente. Conheça e confira, vocês vão adorar. Doutora Jasmine, eu gostaria que você fizesse agora uma conclusão do que é a curatela, quem pode a curatela, quem não pode, uma conclusão geral para quem está em casa, que não conseguiu acompanhar o programa inteiro, acompanhar nesse finalzinho. Bom, gente, a curatela, então, vai ser o momento em que eu vou assumir a responsabilidade por alguém maior de 18 anos. Quem que vai assumir isso? Preferencialmente vai ser algum familiar que tem um convívio ali com aquela pessoa. A partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, eu vou ter que cuidar, né? Não é só estar ali administrando dinheiro, cuidando de patrimônio, não. Eu tenho que cuidar do dono daquele patrimônio. Essa função, ela pode ser removida, como se diz, ela pode ser retirada a partir do momento que eu não estou exercendo esse cuidado da maneira devida. Não é remunerado, e aí até um outro ponto importante que eu acho bom trazer aqui é que não é porque eu sou o curador de alguém que eu vou ter mais direito de patrimônio também no inventário. Aconteceu o óbito dessa pessoa, eu vou ter os mesmos direitos que os demais irmãos. Só se no caso, antes disso foi feito um inventário, né? Um testamento, uma doação. Por exemplo, assim, eu já determino, quem vai cuidar de mim é tal pessoa. Então, já vou e deixo no testamento. Olha, sim. Por ele cuidar, ele vai ter uma quantia maior. Mas de qualquer jeito, não tira o direito dos outros herdeiros. Não tira. Eu posso dispor de 50% livremente. Então, vamos lá, eu tenho 2 casas. Não, uma casa vai ficar pro fulano, porque ele vai cuidar de mim. Só que aí tem que ser casa do mesmo valor. A outra casa vai ser dividida entre os 4 irmãos. Inclusive o que já recebeu uma parte ali, que foi o curador. Então é tudo muito bem esclarecido, exatamente. Né? Porque muita gente briga até por causa disso. Não, que ele tá cuidando, ele já falou aqui que ele vai não sei o quê, não é desse jeito? Exatamente. É muito difícil. Doutora Jasmine, eu quero que você volta pra gente falar mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Sim. Não é? Esse cuidado geral com os idosos aí que a gente tem que ter, né? Que é obrigação, assim, eu falo que é uma obrigação nossa, dos filhos, né? Mas ninguém vê como isso. Não, o pessoal foca em outra
outros aspectos, mas é igual você falou, Bia, é uma obrigação dos filhos, da família. Não adianta querer fugir. Não adianta querer fugir, é verdade. Então, gente, tenha filhos. Viu? Presta atenção, fica ligada aí. Não tem só um, não, porque um é pouco. Um é pouco, meu bem. Tem que ter mais. A doutora Jasmine que vai ter 6. Então, meu bem, ó, pedala, né? Doutora, obrigada pela participação. Eu espero que você volte mais vezes. A Verônica já marcou aí para outubro. E eu conto com você aqui. Pode contar, estarei aqui firme e forte. Tava com saudade de estar aqui tendo essas conversas calorosas, esses bate-papos. Eu também. Um beijo pra você Beijo, e até mais. Beijo, tchau, tchau.